Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Doutora Cândida, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, viu? Bom dia, satisfação é minha. Bom dia também a todos os ouvintes. Doutor André, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, André, bom dia a todos, é um prazer. A gente percebe, doutora, que ainda bem que a gente tem falado muito em políticas públicas para as mulheres, né? E é triste também a gente ter que divulgar quase que sempre violência contra a mulher também, né? As políticas públicas para a mulher têm aumentado, no seu entender, e quanto mais a gente precisa falar, a gente precisa agir para que as políticas públicas, para que a mulher se sinta acolhida, aumentem ainda. Então, eu sempre digo, né? A gente tem muito a avançar ainda. O cenário de violência contra a mulher como crime é muito recente no país. Nós temos o marco da própria Lei Maria da Penha, né, de 2006, que determina aquilo que é violência contra a mulher. Então, a partir desse marco, o país começou a entender esse crime e a própria lei, além de trazer toda a tipologia de violência contra a mulher, ela também traz diretrizes das políticas públicas. Eu sempre brinco, ela é uma receita mesmo de como todos devemos atuar. E nessa diretriz, né, de como fazer essa política pública, é claro que há uma maturação no próprio país de se adequar no rumo de efetivar a legislação. Então, se a gente olha a partir desse marco de 2026 até agora, tivemos muitas evoluções. Mas, se a gente ainda olha os índices, a gente sabe que precisa evoluir e qualificar essas políticas públicas cada vez mais. A gente tem percebido que nos últimos anos virou quase que uma pandemia com relação à violência contra a mulher, feminicídio e tudo mais. A gente tem que procurar o que está acontecendo, né? O que a gente tem que mudar? O que está acontecendo com as pessoas? É uma coisa que a gente se pergunta todos os dias. Eu, pelo menos, me pergunto todos os dias. Eu levanto muito cedo, acordo de madrugada e vejo os noticiários nacionais, né? A grande imprensa. Todo dia tem uma notícia de feminicídio, de violência principalmente contra a mulher. E qual a explicação para isso, doutora? Então, a gente precisa também fazer uma viagem ao tempo, né? Para trazer a falta de normativa em relação à violência e também a própria normativa que existia no Código Penal. Nós tínhamos ali o absurdo, né, da legítima defesa da honra. Exatamente. Quantas mulheres foram mortas nessa perspectiva. Quantos assassinos foram absolvidos com relação a isso? Muitos. A história diz isso e não é uma história muito antiga, pelo contrário, né? Então a gente está diante também de um cenário cultural, de um cenário costumeiro até na própria legislação. Então é um processo de desconstrução de tudo isso para construir uma sociedade que é aquela que a gente almeja, da igualdade, né? Que é essa igualdade de todos viverem plenamente, claro, sem violência. E quando a gente fala desses números, eles passaram a ser visualizados por todos nós. A própria lei de feminicídio, que é de 2015, então quer dizer, ainda tinha isso, os homicídios de mulheres, antes disso, eram homicídios, computados ali como todas as outras mortes. A partir de 2015, a gente começou a olhar as mortes de mulheres, e esse era o objetivo da lei, além de endurecer a pena, né? Hoje a gente tem a maior pena em relação ao crime de feminicídio, são 40 anos, é um crime hediondo e foi uma caminhada legislativa até aqui também. Então, quer dizer, a partir desse marco de 2015 nós começamos a verificar, olha, a mulher foi morta por quê? Em razão da violência, né? Dessa escalada da violência ou em questão do gênero, que é uma dessas duas situações em que se encaixa o feminicídio. E claro, a gente começou a perceber, e que bom que a gente começou a perceber, porque isso nos força enquanto sociedade, enquanto poder público, sistema de justiça, de polícia, todos, a atuarem rapidamente, de forma técnica, né, para combater essa violência, para dizer que precisamos de uma sociedade, né, em que as mulheres estejam vivas, que o não delas seja respeitado, né? Então esse é um processo. A imprensa, ela tem um papel fundamental também, está lá na Lei Maria da Penha,
que fala que é dessa comunicação social com relação aos crimes de violência contra a mulher. E claro que esse é um lugar muito importante, esse lugar. Inclusive, até agradeço muitíssimo a acolhida e a perspectiva de nós falarmos disso, né? Porque a gente também precisa desmistificar algumas coisas. Por exemplo, a medida protetiva, né? Tem vários estudos, inclusive do Ministério Público do Estado de São Paulo, fez um estudo sobre os crimes de feminicídios. Ele fez um mapeamento de alguns e detectou que apenas 3% daquele estudo, 3% das mulheres, tinham medidas protetivas. Né? O Fórum de Segurança Pública também agora, nos retratos de feminicídio recente que foi lançado, foi pontuado das mortes que nós tivemos no ano passado, 13% das mulheres tinham medida protetiva. Então, que nós usemos também esses espaços para dizer às mulheres: denunciem, peçam medida protetiva. Se for indeferida, recorram, utilize os outros órgãos para poder pedir, provar e mostrar, apesar que não precisa dessa prova, mas eu quero dizer num caso de negativa. Né? Então, a gente precisa falar da validade dessa medida protetiva, da importância e, claro, da monitoria dela. Mas é importante que a mulher tenha medidas protetivas e conte com a rede. Ela seja efetiva, né, doutora? Que seja efetiva. Elas são efetivas, é isso que eu estou dizendo. Estou trazendo esses números para a gente dizer isso, para fortalecer as mulheres. Elas são efetivas, inclusive o descumprimento delas também se tornou crime, né? Um crime de pena de 5 anos. Quer dizer, o agressor precisa entender, se ele descumprir medida protetiva e ele for denunciado, ele precisa ser denunciado, ele será preso sim, são 5 anos. Só que a gente precisa efetivar isso, né? Efetivar em todos os aspectos, fortalecer as mulheres, ensinar esse caminho, né? Apontar as possibilidades e todos atuarem coletivamente. E a gente pode estar perguntando, né? O que o doutor André Balbi está fazendo junto, falando sobre violência da mulher? E aí vem ao encontro do que a senhora está falando, inclusive, gostaria que o doutor André falasse, que é o acolhimento, e não só na rede básica de saúde, eu acho, né? Não só pela saúde, mas o acolhimento em todas as instâncias, né, doutor? Como é que o hospital entrou nisso e qual que é a perspectiva desse acolhimento das mulheres e conseguir entender, né? Quando ela chega numa unidade básica de saúde, num serviço de saúde, fala, ó, ela é vítima de violência. André, a gente trabalha agora com a educação. Educação, quer dizer, informar as mulheres do que existe, informar as mulheres que existe uma secretária executiva disposta a ajudar, né? Então é nesse sentido, né? E assim, eu acho que muda um pouco, as pessoas estão mais violentas hoje após a pandemia, tá? Acho que assim, houve uma mudança de comportamento e as pessoas estão mais agressivas e mais violentas. Acho que isso tem muito a ver com a pandemia. Então acho que a gente tem que trabalhar em cima disso, quer dizer, informar, educar para prevenir. Acho que essa que seria a ideia. E com relação à educação, né? Como o doutor Balbi falou agora, né? De educar. Mas de repente a criança, né? Na unidade básica de saúde, de educação, na rede de ensino, nos primeiros anos do banco escolar, depende de serem também orientadas com relação ao respeito à mulher, à coleguinha, que começa ali, né, doutora? Começa. A educação, sem dúvidas, é o que vai nos auxiliar na prevenção, de falarmos. Eu até digo muito, doutor André, que o meu trabalho, não como secretária executiva agora, mas a minha atuação de anos nessa área, e que vou morrer fazendo isso, espero que se resolva rápido, mas eu falo que esse trabalho talvez seja para meninas que nem nasceram ainda, que é esse trabalho que a gente está fazendo de educação, né? A educação é esse plantio que a gente faz, que a gente vai colher lá na frente. Eu vejo que a educação evoluiu muito, né? O próprio Estado tem trabalhado muito a questão da violência dentro das escolas. A gente percebe que os municípios também, Botucatu, eu sei que faz um trabalho muito bacana nas escolas, com a guarda municipal. Isso é importantíssimo, porque ali a gente está levantando olhares de referência, de reflexão, né? A nossa questão é o que está posto agora, são os adultos de agora, né? E a educação, claro que é o caminho, mas a educação também para esses adultos, né? Dos próprios homens, os agressores, é todo um sistema. Quando a gente olha para a violência, são todos atuando. O HC e a escola
em educação e saúde também tem um papel fundamental. Esse é o motivo também da nossa, digamos, parceria que se inicia desse diálogo muito próximo, de trazer essa pauta para os profissionais de saúde, né? Claro que a gente tem leis que ditam ali as notificações compulsórias, mas, né, antes da lei a gente precisa sensibilizar, fazer compreender a importância de um profissional de saúde ao perceber indícios de violência, que é isso que a lei diz, encaminhar essa mulher. Não chamar a polícia imediatamente, mas encaminhar para a rede de atendimento, acolher essa mulher, né, ter a anuência dela para que busque ajuda, que chame sim a polícia, que faça boletim de ocorrência a partir da anuência dela, mas é um olhar, né, um olhar às vezes para aquilo que não foi falado, mas que foi percebido pelo profissional, que foi identificado. Então também é tudo muito sensível, mas super necessário. A educação tem todo esse viés, né? E agora no final de março o governo do estado lançou um pacote de medidas, né? Um prazo, metas. Na prática, como é que vai funcionar isso? O que a senhora enxerga de que possa melhorar a realidade dos municípios paulistas? A atuação do governo, ela é muito municipalista, né? Esse é o perfil, inclusive, do governador Tarcísio. E nessa mesma toada estamos, né? Eu digo que eu estou só nos municípios. Na minha mesa eu fico pouco. Porque dentro desses pacotes, um deles é a formação continuada dos municípios. Uma parceria, um termo de cooperação com o Tribunal de Contas, que já é um órgão que está visualizando a necessidade dos municípios se emanciparem com relação às políticas públicas para as mulheres, né, na perspectiva da rede ser articulada, dela ser efetiva, do próprio organismo de política pública para a mulher dentro dos municípios, seja numa secretaria, numa coordenadoria ou uma diretoria, enfim, mas um organismo que seja específico das mulheres, que discuta essa pauta em todas as outras pastas, porque aí a gente tem essa garantia. E aí a transversalidade, que é isso, atravessar todas as pautas para trazer o assunto da mulher, e aí a gente consegue falar em prevenção, a gente consegue combater violência, né? Então essa é uma das medidas desse pacote. Também uma outra medida que está nesse pacote muito impactante, começamos no próximo mês, que é um circuito integrado que vai percorrer as cidades do estado, fazendo atendimento integral a essa vítima, pactuado com todos os órgãos, né? Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, a Polícia Civil, Polícia Militar, atendimento psicossocial de uma só vez, né? E então, quer dizer, a gente também deixa no município o legado como a rede deve atuar, né? Que é dessa forma integrada, rápida e efetiva, além de promover esses atendimentos, né? E deixar também essa outra motivação para o município dar continuidade e implantar os serviços que precisam também. Com relação a algumas estratégias aqui, educação, resposta rápida, mas o importante aqui também, que é a forma terciária, né? A autonomia da vítima. Como é que o governo pode ajudar nisso? Quais são as políticas que estão sendo feitas? Porque a gente sabe que a grande dificuldade de uma vítima de violência é permanecer depois fora do lar, né? Como é que são as políticas nesse sentido? É importante dizer assim, né? Quando essa mulher é vítima de violência, a Lei Maria da Penha tem vários tipos de medidas protetivas. Uma delas é a retirada do agressor da casa. Então, quando a gente olha para a violência, a gente precisa pensar que não é a mulher que sai, é o agressor, salvo se ela quiser sair. Então, o governo do estado tem o auxílio aluguel, tem contribuído muito, são mais de 4.000 auxílios já concedidos. A gente tem estimulado também nas visitas aos municípios a utilizar esses serviços, né? Porque é um ganho para a mulher na perspectiva de facilitar a vida dela, ela ficando ou não nesse imóvel onde ela reside com o agressor, né? E os cursos de capacitação. Então, a secretaria tem um eixo de empreendedorismo, né? Fora os créditos também ali visando o empreendedorismo, e o próprio Fundo Social, que tem um programa enorme, tem percorrido todas as cidades do estado mesmo, com cursos inusitados, cursos diferenciados, onde foi ouvido, inclusive, né,
a gente não tem mão de obra para essa formação. Então, aquela carreta tem a formação no município e tem ali uma cota que é disponível para as mulheres em situação de violência. Então, toda essa possibilidade, ela se aplica na hora que essa mulher, então, está num cenário onde ela já rompeu a violência, o ciclo da violência, e sim, precisa chegar essa forma de auxílio mesmo, né? Para que ela passe a viver sem violência e com possibilidades. E a dificuldade, inclusive, que a dependência, inclusive financeira, né? Que ela tem do companheiro, agressor, né? A dependência, e ela não tem ela busca o acolhimento, né? E a gente percebe que antigamente as DDMs eram atendidos por homens. E ali já inibia a mulher, né? De fazer um boletim de ocorrências, né? De repente é um homem que vai atender, ela já não se sentia à vontade. E depois, aí ela voltava com o companheiro, era vítima novamente, até chegar, infelizmente, ao feminicídio, né? Então a evolução existe, mas eu acho que ainda é muito tímida, não, doutora? Precisamos avançar, né, em todos os municípios, de forma padronizada, inclusive. Precisamos utilizar o Formulário Nacional de Risco, isso também será muito estimulado, porque ele é um termômetro, ele é um visualizador do agravamento dessa violência e para as tomadas de decisões também, né? Claro, o atendimento, a legislação até fala isso, né? Que o atendimento às vítimas seja prestado preferencialmente por mulheres, mas é preciso dizer que tem homens, é preciso que o profissional esteja qualificado para o atendimento, seja homem ou mulher. Profissional, né? O profissional seja qualificado para esse atendimento. Uma vez qualificado, com a perspectiva de gênero, com a perspectiva do acolhimento, ele está apto a atender aquela vítima, só que após o boletim de ocorrência, precisa haver um caminho para ela percorrer. O boletim de ocorrência é um passo importantíssimo que ela toma. Ela demora, às vezes, anos para se decidir. E quando ela decide, e que bom que ela decide, inclusive as medidas protetivas são solicitadas nesse momento, né, nas delegacias, mas precisa haver uma continuidade. E a continuidade é essa rede, que é a rede que faz o atendimento psicossocial, que vai fortalecendo essa mulher, que vai junto, acompanhando ela, que vai ensinar ali os sistemas que existem. Por exemplo, a gente tem um aplicativo SP Mulher Segura, né, que já coloca ali para a mulher, olha, senhora, tem um aplicativo aqui, se o agressor se aproximar, acione o botão do pânico, porque a viatura chega, né? Em municípios que tem guarda municipal, como Botucatu, que é extremamente efetiva, eu conheço o trabalho e sei que é efetivo, quer dizer, tem também mais esse braço, são mecanismos de monitoramento dessa medida, até que a mulher consegue de fato romper esse ciclo por completo e viver uma vida sem violência. Entendi. Qual que vai ser a sua participação na cidade hoje? Qual a sua agenda hoje, doutora? Então, a agenda vai ser ministrar essa palestra no HC, né, em parceria com a escola. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas. Falando sobre a violência e como abordá-la dentro do HC. Vai ser bem interessante. E o público, as pessoas convidadas, aberto ao público em geral? Sim, aberto. E depois da palestra? Depois, ontem eu fiquei, né, estive na prefeitura, muito bem acolhido, o prefeito, né, abraçou muito todas as perspectivas que nós colocamos, porque essa aproximação ela é necessária. O trabalho será feito com muitas mãos, né, e esse reforço ele precisa se dar em relação aos municípios, o estado, e estamos aqui nesse sentido. Então, ontem tivemos uma audiência com ele, foi muito boa, né, com os secretários também, e nesse fortalecimento de nos colocar à disposição, inclusive o nosso ônibus SP, do SP por Todas, estará aqui também no final de semana, fazendo atendimento psicossocial, está ali presente na festa, né? Não conseguiremos ficar todos os dias, porque já temos compromisso em outros municípios, mas dispôs esse equipamento para a gente já poder chegar aqui e ir fortalecendo, enfim. É uma verdadeira maratona que a senhora faz pelo estado de São Paulo. Mas com muita satisfação, para dizer que a gente sabe que isso é efetivo, né? E o estado está à disposição de todos os municípios para essa construção. Doutora Cândida, muito obrigado pela
pela presença aqui, né? Pela entrevista. Conte sempre com a gente, viu? Muito obrigada pelo espaço, né? Agradeço a todos também e vou deixar a mensagem para as mulheres, né? Que se a mulher estiver em situação de violência, denuncie. O permanecer na violência, o risco só aumenta quando ela pede essa intervenção do Estado, na figura aí das DDMs, na figura da própria rede no município, ela passa a não estar mais sozinha. Ela passa a ser monitorada, acompanhada. Então, denunciem, busquem ajuda, solicitem as medidas protetivas. Doutor André, muito obrigado também pela presença. Obrigado a vocês, tá? Foi um prazer. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.